noite a todos. Sejam bem-vindos. Alguém, além de você, que já tive o prazer de conhecer, está vindo hoje pela primeira vez? Bom, então temos um público quase todo já conhecedor da nossa proposta, que é o Círculo de Leitura. Nós acabamos de fazer um livro, que foi o Caibalion, que faz um comentário moderno de princípios, a princípio devem ser baseados na obra de Hermes Trismegisto. Antes disso, fizemos Em Busca da Sabedoria, que é um autor indiano moderno, Sri Ram, e ainda, anteriormente, fizemos O Profeta de Khalil Gibran. Nós temos um canal no YouTube, onde as pessoas têm opinado, têm dado sugestões e houve um grande número de pedidos desse livro. Então, nós estamos começando a aventura de refletir um pouco a respeito do Tao Te Ching, que eu vou pedir perdão para início de conversa para vocês sobre as pronúncias, porque há palavras verdadeiramente impronunciáveis. Realmente um vocabulário complexo. Mas vamos tentar, mais do que simplesmente palavras, retirar um pouco do conteúdo prático desse livro, que é o objetivo de Nova Acrópole. Fazer com que essas obras clássicas, e essa é uma das mais difundidas pelo mundo afora, vamos ver que é um dos livros que possui maior número de versões para reprodução. Vamos tentar fazer com que ele se torne mais prático, porque é muito comum as pessoas falarem que é um livro misterioso, quase que impenetrável. E, na verdade, todo livro desse tipo tem as suas dificuldades. Se você pegar os Analetos de Confúcio ou pegar, sei lá, o Bhagavad Gita e disser que é fácil, significa que você não prestou muita atenção. Ele exige um pouco de dedicação e reflexão, mas também não inexpugnável, como normalmente se diz. Então vamos lá. Um detalhe que é importante, porque como falei para vocês hoje, em termos de edições, parece que é a Bíblia Sagrada, o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching entre os livros mais publicados do mundo. Estão entre os mais publicados do mundo. Então, há versões para todos os gostos, de todos os tipos. E às vezes com diversidades muito significativas entre elas. Se você algum dia já escreveu um poema e uma pessoa, na hora que foi recitar, trocou uma palavra, você deve ter ficado chateado. Porque um poema, quando você troca uma palavra, quebra a métrica, quebra a rima, acaba com ele. Agora imaginem vocês um poema que, além de ter uma finalidade estética, tem uma profundidade muito grande. Muitas alterações já se fizeram em cima desse texto base. Então nós temos que fazer uma escolha, e eu escolhi essa versão, que é a versão da editora Pensamento, por uma razão muito simples, vamos falar dela daqui a pouco, por causa do seu tradutor. Então vamos trabalhar com essa edição. É a melhor? Não sei, não li todas as edições. Nem teria como fazer. Mas dentro do que eu conheço, dentro do meu horizonte de possibilidades, me parece uma excelente versão por algumas vantagens que nós vamos falar já já. Então, Richard Wilhelm, que é o tradutor dessa versão que nós estamos utilizando, ele traduz Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, como se falaria mais aportuguesado, como o livro do sentido e da vida. O sentido como uma abstração, como uma ideia. É como se fosse o livro das ideias e das suas aplicações do mundo. Das ideias e da manifestação das ideias. Ou seja, a origem e a sua reprodução no mundo manifestado. Aí existem várias versões de traduções desse nome, mas a princípio pensem, é um livro que comunica o mundo das essências com o mundo das aparências e tende a comunicar os dois e explicar o sentido desses dois mundos. Esse é o objetivo do Tao Te Ching. Ele é, como falei, da lei e da sua aplicação é mais uma das interpretações. Como falei, um dos livros que representam melhor o pensamento chinês e um dos mais reproduzidos no mundo. Dizem que a China, que é uma cultura que tem uma antiguidade notável, hoje talvez, não sei, é difícil dizer quantas são assim, mas talvez a Índia, que manteve o mesmo nome, embora tenha tido muitas alterações culturais ao longo do tempo, mas manteve o mesmo nome ao longo de milênios de história. E a China tem dois focos filosóficos muito fortes, que são o taoísmo e o confucionismo. É claro que depois o budismo também entra aí, tem muita influência, mas de qualquer maneira, lembrem, budismo é de origem indiana. Então, a princípio, é uma filosofia estrangeira. As filosofias nativas mesmo são taoísmo e confucionismo.
E tiveram uma influência que dobraram a história, atravessaram milênios. O confucionismo mesmo foi a filosofia do Estado chinês, em todos os momentos que ele esteve unificado e mesmo quando não estava. Então tem uma importância fundamental, não só para a China, mas para a humanidade como um todo. Falei para vocês a respeito dessas 3 publicações, né, que estão entre os livros mais traduzidos e publicados no mundo. Então vocês não vão achar 1 ou 2 versões do Tao Te Ching, vão achar dezenas. Basta fazerem uma simples consulta Google que vocês vão achar dezenas de versões. E eu vou explicar por que fiz essa opção por essa edição. É uma continuidade da tradição espiritual chinesa, isso é importante entenderem. Ou seja, o taoísmo de Lao Tse não é original no sentido de ser a primeira vez que se falou essas coisas. Tanto que há, no nosso momento histórico, um conjunto muito numeroso de historiadores, de sinólogos, que dizem que Lao Tse não existiu. Sabem disso? Muita gente diz que ele não existiu, que foi um apanhado de pensadores e que foi feita uma unificação disso. Eu, particularmente, junto com o tradutor dessa obra, não acredito nisso. Mas há muita gente que diga. Por quê? Não existe nada que seja absolutamente original aí. Tudo já vinha sendo dito há muito tempo. Existe, inclusive, um pensador clássico da China que escreveu uma obra de história clássica, que é o Shi, que ele dizia, olha, o livro 6º do Tao Te Ching não é de Lao Tse, é do Imperador Amarelo. Bom, o Imperador Amarelo é um personagem mítico, mas o que a gente pode subentender aí é que esse livro 6º já existia todo ele antes, escrito por alguém. Eu acredito que não seja só o livro 6º. O conceito do Tao é milenar na história da China, muito anterior ao próprio Lao Tse. Então, o taoísmo é uma continuidade coesa dentro de um livro chamado Tao Te Ching, de tradições que já existiam dentro da China. Não é absolutamente original. Então, há algumas coisas que a gente, às vezes, no Ocidente não conhece. A autoria questionada já comentamos, mas não estranhe. Não existe um livro sagrado que não tenha autoria questionada. Eu não conheço. Vocês conhecem algum? Eu não conheço. Questionam todo mundo. Eu normalmente uso a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Pega um autor que tem, no mínimo, 2.600, 2.700 anos de impacto histórico, dizer que ele não existiu, que foi um apanhado. Quem fez esse apanhado? Quem deu tanta coesão assim, esses 81 aforismos, essas 81 estrofes do Tao Te Ching? Quem fez isso? As pegadas são do tamanho do caminhante. Para deixar uma marca histórica tão grande, tem que ter sido um homem grande. Compilação, normalmente não tem coesão. É um monte de gente pensando diferente. E não tem essa força histórica e esse protagonismo que esse livro teve. Então, eu honestamente acredito que todo grande livro teve um grande autor, porque é correspondente ao impacto histórico que ele gerou. Provavelmente ele era um homem desse tamanho. Outra coisa, já falamos, não é? A unicidade dada à obra e ao seu impacto é uma prova de que ele existiu. E esse pensamento que não é meu, é do próprio Richard Wilhelm, que ele diz, o mais importante de tudo, se Lao Tse existiu ou não, talvez não seja tão importante, considerando que ele mesmo não gostava de nenhum tipo de publicidade para a sua personalidade. Pense numa pessoa que não queria fama, era Lao Tse, se escondia de todas as formas. O importante é, o Tao Te Ching existe. Existe, está aí. E isso é indiscutível. O impacto que ele produz, seja lá quem for que tenha produzido, é uma coisa real e atravessa a história. É muito interessante imaginarmos um ser, considerando o momento histórico como o nosso, onde somos tão materialistas, tão intranscendentes nas nossas preocupações, alguém que consegue ter impacto não em 1 ou 2 gerações, mas quantas gerações será que se produzem em, no mínimo, 26 séculos? É o mínimo que se considera para a existência de Lao Tse. Há quem diga 1.300 anos antes de Cristo. Imaginem vocês o que é fazer algo assim. Um impacto histórico que cruza o tempo de uma forma fantástica. Então, o Tao Te Ching existe e é um livro muito importante. Aqui é uma coisa interessante para vocês verem como, em todas essas tradições, a lenda se mistura com a história. Eu procurei trazer algumas gravuras, aquarelas, nanquim, mais antigos, para vocês perceberem como o tempo vai gerando um sincretismo que ninguém separa mais. Essa pintura mostra nada menos do que Lao Tse apresentando a Confúcio o jovem Siddhartha Gautama, o Buda. Ou seja, uma obra de imaginação e tanto, né?
Ou seja, a partir de um determinado momento, ninguém distingue mais nada. É curioso, porque evidentemente não houve esse encontro, embora parece que Confúcio e Lao Tse é muito provável que eu tenha se encontrado realmente. E viviam no mesmo, digamos assim, num território enorme, né? Mas em regiões próximas e num momento histórico muito próximo. Mas com certeza com Siddhartha Gautama eles não encontraram. Mas a datação é próxima. Ou seja, se vocês quiserem entrar numa máquina do tempo e voltar para o passado, essa época do século 6, 7 a.C. é uma época interessante. Se você for lá para a Grécia, os pré-socráticos estão começando a surgir. Segundo algumas tradições, se você passar ali pela Pérsia, Zoroastro também estaria por ali, embora essa data seja muito incerta também. E haja até quem diga que Zoroastro não existiu também. Obrigada. Então, e Lao Tse e Confúcio estavam no território do que hoje chamamos como China. Continuando, a biografia que eu trouxe para vocês é sumária. Em primeiro lugar, porque a biografia de Lao Tse é a coisa mais polêmica do mundo. Ninguém concorda sobre nada. Em segundo lugar, que muita gente diz que ele nem existir, existiu. E em terceiro lugar, porque esse não é o foco do nosso objeto de estudos nesse grupo de leitura. Então, trouxe para vocês alguns fatos sumários sobre os quais há algum tipo de consenso. A história, nesse sentido, os sinólogos são bem polêmicos. Então, parece que ele nasceu na província de Honan, entre 1300 e 600. Aí a discussão entre o cânon taoísta e as fontes históricas. Sabe o que significa isso? A religião taoísta não tem a ver diretamente com Lao Tse. Vocês sabiam disso? Não. Embora ele seja um deus dentro da tradição religiosa taoísta, ele foi um deus provavelmente inserido posteriormente, tardiamente. Inclusive, pela modéstia que o caracterizava, eu acho que ele nunca quis passar a história como deus. A tradição taoísta é muito antiga. É um apanhado da religiosidade popular que sofreu, segundo se diz, até mesmo influências indianas. E ele foi inserido aí como personagem já numa forma tardia, naquilo que se chama o cânon taoísta. E o cânon taoísta tem uma história absolutamente original sobre Lao Tse. Inclusive uma datação própria, que diz que ele viveu em 1300 a.C., enquanto a história o coloca aí em torno de 600 e alguma coisa. Então essa é uma margem de erro enorme, né? De 1300 para 600 rola muito século no meio desse caminho. Então nós não sabemos exatamente quando Lao Tse existiu. A biografia, que se considera como uma das mais confiáveis, já a gente vai ver esse cidadão, que é o Sima Tsien, foi escrita 400 anos depois do que provavelmente teria sido a vida dele, segundo as fontes históricas, ou seja, aí do segundo século antes de Cristo, que é o chamado Shiki. É um livro de história super importante. E o Sima Tsien, ele fala essa frase: sua ambição era esconder-se e ficar anônimo. Ou seja, Lao Tse não tinha nenhum desejo de popularidade. Vivia de forma extremamente discreta. E com todo esse esforço, ter entrado para a história com o peso que entrou, é pelo menos admirável. Então, esse Shiki é uma das fontes, o chamado livro da tradição, é uma das fontes, uma das muitas fontes que falam a respeito de Lao Tse, mas uma das mais tardias. Perdão, uma das mais antigas, não tardias. Mas há várias fontes, inclusive confucionistas. Estabeleceu-se, gente, uma espécie de uma polêmica entre o confucionismo e o taoísmo, sobretudo entre seus discípulos, baseados numa visão de mundo que, quando já não se entende tão bem, começou a se considerar como contraditória. Na verdade, não é. Então, há livros confucionistas que falam a respeito do advento do taoísmo e do mestre, do velho mestre, do chamado grande sábio do taoísmo. Nomes também é uma questão polêmica, porque os nomes são todos simbólicos. Então se diz de Lao Tse que seria o velho mestre, o velho criança. O certo é que é velho. Agora, velho não é porque se pegue ao pé da letra, mas porque a tradição que ele representava era muito antiga. Mas vocês sabem que quando algo se converte, às vezes, numa fé religiosa, toma os mitos ao pé da letra. Então nós vamos ver dentro dos anais taoístas, Lao Tse como nascendo ancião. Inclusive eu trouxe para vocês uma gravura mostrando isso. Ele teria nascido ancião, segundo a versão mítica da história. Mas dizer que ele era um velho mestre ou a criança velha, significa que ele representava uma renovação de uma tradição muito antiga.
Ou esse outro nome, que dizem que era original dele. Como saber qual é o nome original de uma pessoa que você não sabe nem se ela existiu? Mas essa é uma das muitas possibilidades de nomes, que é o Erdanli, que significa grandes orelhas, porque a orelha representava, vocês já devem ter visto estátuas budistas, sobretudo, que tem muito isso, grandes orelhas significavam uma grande capacidade de aprendizado, sabedoria. Orelhas de ameixa ou de ameixeira, que sua mãe teria engolido uma semente de ameixa e teria tido uma gestação longa, onde veio à luz então esse menino ancião. Isso faz parte do mito. Esse é o Sema-Tsien, e isso é uma versão, digamos assim, o mais antiga que se possui em museus, do chamado Shiki, o livro da tradição, que fala pela primeira vez de uma biografia, da existência desse personagem histórico. O mito, como já falamos, a sua mãe, segundo o mito, seria anciã e teria tido uma gestação de 81 anos. Altamente simbólico, né? Ou seja, teria sido um ser que foi gestado muito lentamente. Isso tem muitas possibilidades de interpretação. Alguém que gestou a si próprio muito lentamente a partir do seio da mãe, que é a própria manifestação, porque dentro da tradição taoísta a mãe está associada à terra, ao mundo manifestado. Então ele se gestou muito lentamente, aí significa que adquiriu a sua sabedoria com muita prudência, muito lentamente, e quando ele é conhecido, já era ancião, ou seja, já era sábio. Quando ele vem a se dar como conhecido ao mundo, já era um sábio. Ele se torna, segundo se diz, arquivista da corte imperial. Lidava com os arquivos, com os documentos históricos, e teria sido por essa ocasião que ele teria encontrado Confúcio. E essa história é retratada de diversas formas, eu nem coloquei aqui os diálogos que se estabelecem, que são tão diferentes que provavelmente nenhum deles é muito fiel ao que aconteceu aí. Mas Confúcio teria ficado muito impactado com o conhecimento desse sábio, mas a visão dos dois era um pouquinho, Confúcio era mais voltado para o rito, para o cerimonial, para a política, para a organização dos estados, enquanto Lao Tse era muito mais metafísico, voltado mais para um plano espiritual e determinado a perceber que a reforma do mundo parte da reforma interior, espiritual do homem. E qualquer coisa que se faça de fora para dentro seria uma perda de tempo. Então, os dois têm uma visão que eu não diria que são antípodas, são complementares, porque uma reforça a outra. É evidente que o homem sábio cria o mundo, mas é evidente que o mundo, quando se torna melhor, também convida o homem a se tornar sábio. Então, é quase que um feedback, um processo de retroalimentação. Bom, esse livro, o Shiki, já falei para vocês, e o Ligi é um livro confucionista, que também fala de Lao Tse. Então, como o próprio confucionismo cita, considera-se, pelo menos o tradutor dessa versão, considera como provável. Esse não era um cidadão qualquer. Tá? Wilhelm viveu 25 anos na China. Então, ele considera, a partir de todas as fontes que ele conheceu, que é muito provável que tenha acontecido realmente esse encontro. Que é uma coisa fantástica, gente. Imagine uma situação similar de dois personagens desse tamanho encontrando-se fisicamente na história, não tem outra. Eu não conheço. Então, um episódio bastante peculiar. Vejam só, isso também é uma pintura, essa já bem mais recente, não é? Que mostra o provável nascimento de Lao Tse. Vocês veem que na bacia onde ele é banhado pelas aias é um ancião, a criança anciã, ou seja, que teria mostrado a sua sabedoria desde o momento em que se deu a conhecer ao mundo. Disse que num determinado momento ele se deixou impactar pela decadência do mundo em que ele vivia, considerou que aquilo não era um momento nem um local muito apropriado para os conhecimentos que ele tentava transmitir e resolveu ir embora. Embora, tchau, vou embora, em direção ao Ocidente, em direção à Índia. Montou num touro, eu uma ocasião falava para vocês sobre isso, a maneira mais improvável de uma pessoa ir para tão longe é em cima de um touro. Ou seja, isso muito provavelmente é simbólico. Vocês vão ver que dentro do universo das tradições antigas e no Extremo Oriente não é exceção, montar num touro significa dominar a sua própria natureza material, encontrar a espiritualidade, ser senhor de si mesmo. Mas se diz que ele montou nesse touro e foi embora. E quando ele ia passando pela fronteira, ele encontra um guarda fronteiriço, Hintze,
que diz, quem é o senhor? Ah, eu sou uma pessoa que buscou a verdade. Encontrou alguma verdade? Ah, não sei, acho que encontrei alguma coisa, então você não vai embora não. Para aí que você vai ter que escrever alguma coisa, deixar alguma coisa documentada. Porque quem encontrou a verdade, isso não pode se perder, senão ninguém vai lembrar, nem vai saber o que foi que o senhor encontrou. Aí, segundo se diz, que isso provavelmente é um episódio mítico também, né? Muito provavelmente, que ninguém saberia desse nível de detalhe, ele teria apeado do touro e ido para a casa desse guarda fronteiriço e teria escrito as 81 estrofes do que nós conhecemos como Tao Te Ching, que é o que nós temos da tradição taoísta. Então, inclusive, existe um poema muito bonito de Bertolt Brecht que ele conta essa história. Agradeçamos não só ao sábio, mas também ao homem comum que fez ele apiar e contar a sua história. Então, de alguma maneira, alguém fez ele apiar do touro e contar a sua história. Não sabemos o quanto de realidade existe nesse episódio. Diz que ele escreve isso em uma noite. Imaginam que faria em várias noites, se é que isso é real, não é? Aqui uma gravura que mostra isso. Ele montado no seu touro tranquilamente, parece que o touro tinha aquele, como é aquele método de orientação que nós usamos no computador? GPS, que em nenhum momento ele diz nada para o touro, ele vai seguindo em direção à Índia, ele sentiu o faro, né, da Índia. E é muito curioso, porque para aqueles que já assistiram uma palestra que dei algum tempo atrás, que é a evolução humana segundo a tradição oriental, existe uma sequência do boiadeiro, que em um dos momentos mostra isso, o sábio, que já não precisa mais dizer para o touro o que ele tem que fazer. O touro conhece o caminho. É um homem que tem o pleno domínio de si próprio, de tal maneira que a sua personalidade material já sabe o caminho. Não precisa ficar constantemente sendo admoestada, reprimida ou corrigida. Ela já conhece o caminho. Foi educada, foi formada. Isso é um simbolismo muito claro do domínio do eu material. Bom, como falei para vocês, existe uma diferença entre aquilo que conhecemos como religião taoísta, uma diferença muito significativa. Vocês vão perceber que se entrarem lá no nosso querido Google e procurarem deuses taoístas, vão encontrar divindades, espíritos da natureza, uma religião de natureza animista. Bom, Lao Tse nunca, jamais falou de nada disso. Isso é uma tradição que já existia, provavelmente com influência de outras tradições vizinhas. Aliás, a China tem uma riqueza de etnias fora do comum. Então, ninguém sabe dizer exatamente quais as raízes da religião taoísta, mas com certeza a grande parte das suas crianças não vem de Lao Tse, embora Lao Tse tenha sido incorporado como uma divindade. Então, nem mesmo uma escola. Em vida, Lao Tse não estabeleceu discípulos e uma escola. Isso foi feito depois pelos seus seguidores. Então, era uma figura bastante solitária e bastante voltada para dentro, bastante introspectiva, que é a base, inclusive, da sua filosofia. Como encontrar a si próprio, como voltar-se para dentro, como encontrar o caminho e depois manifestá-lo no mundo, o Dao e o Te. Bom, a religião é chamada de Dao Qiao, enquanto a filosofia é chamada de Dao Qia. São duas coisas, inclusive, dentro da tradição atual, reconhecidas como absolutamente diferentes. E tiveram uma influência muito forte para quem conhece alguma coisa de Zen budismo. Zen budismo nasce na China como Shan, como escola Shan ou Shana, depois vai para o Japão, se torna o Zen. É uma influência muito forte do taoísmo. Aquela coisa de quase não falar nada, ou de preferência não falar nada, atingir um estado de satori através de uma reflexão profunda. Isso é uma influência muito direta do taoísmo. O budismo tem essa flexibilidade de ir tomando a cor dos locais por onde ele passa. Então, o budismo, por exemplo, tibetano, lamaísta, é absolutamente diferente de qualquer budismo. Também o budismo, quando passa pela China, ele se mescla muito com as tradições locais. E quando passa para o Japão, ainda recebe a influência do shintoísmo e reforça essas características. Enfim, o taoísmo está muito presente dentro dessa tradição zen, uma influência muito forte. Vejam só, esse é o Lao Tse, Deus da religião taoísta. Essa é a representação dele como um ser divino dentro de um corpo teológico que é chamada religião taoísta, que não tem a ver com a filosofia taoísta, ou pelo menos não tão diretamente. Claro que recebe influência, mas a filosofia é uma reflexão que se faz à parte de considerações teológicas. Inúmeras interpretações, gente, inúmeras, não sejam modestos, é inúmeras mesmo. Todo mundo interpretou o Tao Te Ching do jeito que necessitava. E isso é uma coisa perigosa, porque a necessidade precede a interpretação.
Esse é o tipo da coisa perigosa. Então vocês vão ver quando se fala de alquimia chinesa, o taoísmo foi utilizado fortemente para isso, para achar o elixir da longa vida. Se considerava que se podia fazer manipulações. A alquimia é um fenômeno que não se restringe à China, mas na China encontra um dos seus berços mais antigos, uma interpretação física do Tao Te Ching como manipulação de elementos para se obter um elixir que permitia uma juventude eterna, ou mesmo uma vida eterna. A pedra filosofal, ou seja, aquilo que geraria no homem, porque pedra filosofal também tem um conteúdo simbólico, mas tomada ao pé da letra seria uma substância qualquer que daria ao homem longevidade, saúde, enfim. Foram feitas muitas manipulações mágicas com o taoísmo, de tal maneira que gerou até para o Ocidente, antes de conhecer a tradição de maneira um pouquinho mais profunda, uma impressão um pouco negativa do taoísmo como uma espécie de magia. Ou muitas vezes foi utilizado para fins políticos, ao qual ele não se presta tanto, o confucionismo é mais voltado a isso, ou para fins militares. Eu tive a curiosidade de procurar na internet, gente. É curioso. Existe livro de culinária taoísta, existe livro de agricultura taoísta, de treinamento militar taoísta. Agora, se alguém souber me dizer como converter o Tao Te Ching em culinária, por favor, me ensine. Porque talvez seja a minha esperança de aprender alguma coisa de culinária, né? Seja através de Lao Tse, porque eu não consigo conceber uma coisa dessas. Mas é muito importante, vamos voltar a falar sobre isso já já, que você saiba o perigo que é você partir da resposta e depois ir atrás da pergunta. E você vai manipular para chegar àquela resposta. Não vou dizer que todos os que interpretaram fizeram isso, mas que eu acho muito improvável achar culinária dentro do Tao Te Ching, honestamente acho. Então foram muitas manipulações. Sabe por quê? Porque ele é muito sintético. E ao ser muito sintético, se reduzir a pouquíssimas frases, está sujeito a muitos desdobramentos. Obviamente, para nos proteger em parte disso, eu tive que adotar um critério filosófico, que vou passar para vocês já já, porque é um perigo. Quanto mais sintético é um texto, mais cada um pode tirar dali o que quiser. Lembrem que eu brincava com vocês e falava da lei de Silvio Santos. Quem procura, acha aqui. Então, você pode usar qualquer texto para provar qualquer coisa que você queira, contanto que saiba lidar bem e manipular bem as ideias. Daí a necessidade de não colocar respostas prévias antes de fazer a pergunta, que é algo complexo. Aqui uma cena de manipulação de elementos químicos para tentar obter o elixir da longa vida. Há quem diga, inclusive há fontes que digam, bom, Lao Tse era um alquimista. Alquimista, bom, talvez no sentido metafísico, de querer descobrir o ouro da sabedoria, mas que Lao Tse tenha manipulado elementos para conseguir o elixir da longa vida, eu acho improvável. Ele era muito metafísico para isso, não era bem a sua seara. Essa então é a tradução que eu trouxe para vocês. Richard Wilhelm, um alemão, que faz essa tradução para o alemão. Depois é feita a tradução para inglês e muito depois para português. Vocês vão dizer, por que não se adota uma versão que venha direto do chinês para o português? Hoje já existem traduções desse tipo. Porque o que esse cidadão diz é muito especial. Porque ele era alguém muito especial. Então ele é capaz de agregar certos elementos que traduzem a mentalidade taoísta na medida do que isso é possível para o Ocidente. Isso não pode ser desprezado, porque isso é raro. Para quem conhece, já ouviu falar alguma coisa, esse cidadão que nasce em 1873, morre em 1930 em Stuttgart, um alemão, ele viveu 25 anos na China e, entre outras coisas interessantes na sua vida, ele era amigo íntimo de Carl Jung. E Carl Jung diz, é uma das influências mais importantes na minha vida intelectual. Ele vai para lá como missionário, como teólogo e se apaixona pela filosofia. Então ele faz nada mais, nada menos do que a reconhecidamente melhor tradução do I Ching que existe, a tradução do Segredo da Flor de Ouro e a tradução do Tao Te Ching. Ou seja, ele não brincou, ele traduziu tudo o que tinha de mais importante ao alcance dele. Traduz para o alemão, e é a base de muitas traduções nos dias atuais. Então, Wilhelm, sinólogo, teólogo,
e é amigo íntimo de Carl Jung. E aí eu peguei, para quem tem a curiosidade, esse livro, que é um livro maravilhoso, que é O Segredo da Flor de Ouro, também de autoria de antigas tradições chinesas e também traduzido por Wilhelm. Ele é um livro que tem na sua introdução o necrológio de Richard Wilhelm feito por Jung. Ele fala no seu velório, no seu enterro. Wilhelm viveu muito menos do que Jung, né? Ele morreu em 1930, Jung foi até a década de 60, e quando seu amigo morre, ele é chamado a fazer um discurso em Stuttgart, no enterro do amigo. E ele vai falar coisas que são muito bonitas e muito interessantes, que realmente, quando você vê a abordagem de Wilhelm, você percebe que o que ele está falando é um fato. Então eu trouxe para vocês um pouco disso. Ele é um homem que morre de maneira bastante súbita e precoce assim que volta da China, e isso é o texto de Carl Jung na introdução ao livro. Ele diz o seguinte: Wilhelm possuía o carisma de uma natureza maternal, ao qual se deve sua capacidade intuitiva em relação ao pensamento chinês, permitindo-lhe criar traduções incomparáveis. Masculino e feminino, aí estão associados à própria tradição chinesa, yin e yang, o racional e o intuitivo. Ele diz, um homem racionalista alemão que chegasse na China e se prendesse ao racionalismo, não entenderia. Não teria como se abrir para aquilo que a tradição chinesa exige, porque é para-racional para um ocidental. Trabalha com as equações de tempo e de espaço de uma maneira que é louca para um ocidental. Ele teve que quase que abrir mão da sua identidade de homem ocidental. Um sacrifício enorme que esse sinólogo fez. Jung diz, olha, isso deve inclusive ter afetado a sua saúde física, porque é quase que negar a sua identidade materna para poder se tornar tradutor de uma cultura totalmente diferente. Ele diz, olha, foi uma das influências mais poderosas na minha vida profissional, que é incrível como ele conseguiu expressar isso, decodificar essa riqueza do universo chinês para o universo ocidental. E ele vai falar algumas outras coisas que eu acho muito interessantes. Ele vai dizer, bom, eu era um médico suíço, e ele era um sinólogo alemão. O que tem a ver uma coisa com outra? Nós não nos unimos por questões intelectuais ou acadêmicas. Nós nos unimos pelo amor à condição humana e os seus mistérios. Nós quase que nos atraímos. E ele passou pela minha vida como um meteoro. Essa passagem é do velório de Wilhelm. Jung diz, encontramos-nos na esfera humana que se inicia além das fronteiras acadêmicas. Daí saltou a faísca, que viria a ser um dos principais acontecimentos da minha vida. Ele diz, eu nunca teria o entendimento do universo chinês que ele tinha. Ele trouxe isso para mim. Ele trouxe a matéria-prima sobre a qual eu trabalhei a partir daí. Foi uma influência decisiva na minha vida. É uma das coisas que são interessantes. Eu normalmente não recomendo a vocês lerem prefácios antes de lerem a obra. E mesmo nesse caso, não recomendo, porque vocês ficam com uma visão condicionada pelo autor. Mas após ler o Tao Te Ching, leiam o prefácio de Wilhelm. Não deixem de ler, porque é fantástico. O que ele faz é tão isento de tendências, é tão profundo, que não dá para deixar de ler. É muito interessante que vocês percebam, vocês veem a uma escola de filosofia, Nova Acrópole, um movimento internacional de filosofia, que propõe a filosofia como algo vivencial, como a arte de viver. Se você vai falar para uma amiga sua sobre filosofia, você não pode só citar Platão. Você tem que ter tentado viver alguma coisa e acrescentar a sua experiência, porque isso vai fazer sentido para ela. Isso vai atualizar essa experiência para ela. Ou seja, quando se trata de filosofia, que é arte de viver, você tem que acrescentar um pouco da tua própria vida como ingrediente, como tempero disso, porque senão fica insosso. Porque para ler Platão, vocês leriam na casa de vocês, entende? Para ler Tao Te Ching, leriam na casa de vocês. Se você não acrescenta na arte de viver uma pitada da tua própria vida, não tem gosto. Então é interessante como esse tradutor alemão é capaz de fazer isso. Ele acrescenta muito da sua vida, do seu amor, da sua capacidade intuitiva. Então a introdução de Wilhelm é sensacional, vale a pena ser lida. Talvez no final da leitura do livro, mas vale a pena ser lida. Eu trouxe um pouquinho mais sobre Jung, né? Não vou falar de Jung, que não tem nada a ver com a história, mas ele coloca uma polaridade, que foi o ponto a qual ele se uniu com o Wilhelm, que vale a pena conhecer. Então, esse criador da psicologia analítica, um suíço, que morreu em 1961,
ele tinha uma crença que ele compartilhou bastante com esse tradutor, de que os homens não precisavam mais nem tanto intelectualismo, mas também não podiam cair no outro extremo, que era o irracionalismo. Precisavam ser capazes de penetrar nas tradições, refletir e torná-las suas, através da reflexão. Nem uma negação cega, nem uma aceitação cega. E ele dizia, eu sempre tive medo dessas duas coisas. Aquele intelectual que diz, os orientais não pensavam, eu não tenho nada para aprender com eles. E do outro lado, aqueles que diziam, o Oriente é o berço da sabedoria, vou viver tudo o que eles falavam, porque também não dá. Você também precisa refletir, assimilar, apreender aquilo que é capaz de apreender. E o mundo oriental também é um mundo dual, que pode incorrer nas suas falhas também. Você não pode se isentar de refletir em relação a nada. E aí eu peguei mais uma vez do necrológio de Wilhelm essas frases de Jung, que ele fala no discurso que ele faz ao amigo morto. Olhem que interessante. As pessoas estão cansadas do intelectualismo racional. Elas querem ouvir uma verdade que não limite, mas amplie. Que não obscureça, mas que ilumine. Que não escorra como água, mas que penetre até os ossos. Ou seja, ninguém mais quer meramente conceitos, que é algo que se reflita na vida, no que é o ter, que é a vida, que é a prática. Ou seja, como posso me tornar um ser humano mais humano a partir desse conhecimento? Aqueles que assistiram a nossa série sobre o Caibalion, ele tem um princípio que é o da correspondência, assim como é acima e abaixo. Ou seja, se isso é uma realidade intelectual em algum plano, tem que ser uma realidade vivencial na minha vida também, porque todos os planos se correspondem. Como pode um conhecimento ser verdadeiro no plano intelectual e na minha vida não ter sentido nenhum? Alguma coisa está mal entendida? Ele diz, ninguém mais quer algo que escorra pela pele. As pessoas querem algo que penetre até os ossos, querem um conhecimento que seja vivencial, transformador, que lance luz sobre as suas vidas. Porém, quando se corre o pêndulo para o outro lado, o que pode acontecer? É o que ele vai dizer aqui. Infelizmente, os mendigos espirituais de nossos tempos estão por demais inclinados a aceitar as esmolas do Oriente e imitar irrefletidamente seus costumes. Wilhelm também percebeu isso. Ou seja, é Jung, se vocês ficarem com raiva, fiquem dele. Eu adoro usar essa desculpa. É muito boa. Mas vejam o que ele diz, não me tomem o Oriente ao pé da letra, nós não somos orientais, nem estamos vivendo na época de Lao Tse. É preciso degustar, perceber o que pode ser vivido e o que não pode. É preciso filtrar o que era próprio para um homem oriental de 6, 7 séculos antes de Cristo. Hoje tem que sofrer algumas adaptações, provavelmente a essência ainda é válida, mas você não pode tomar tudo ao pé da letra, porque senão daqui a pouco estamos todos nos vestindo de kimonos pela rua, se é que vestiam kimonos nessa época. Ou seja, percebe que o orientalismo pouco dotado de discernimento pode virar uma mania, quase que uma fantasia. Nós não somos homens orientais do 6º século antes de Cristo, nem 7º nem 13º. Então há que ser capaz de refletir e aprofundar-se nessa tradição e extrair a sua essência. Ele diz, olha, Wilhelm percebia isso, que o orientalismo estava virando um fanatismo. Se virava nessa época, que dirá hoje? Por incrível que pareça, toda vez que eu pego um livro que me fala do que acontecia há um século, o Caibalion é de 1908, né? O que eles diziam que estava acontecendo, hoje acontece ainda mais, pior. Agora, do ponto de vista tecnológico, estamos muito melhor, então parece que tem algo que está se aperfeiçoando e algo que está evoluindo. Parece que o homem fica mais primário quanto à sua capacidade de discernimento, mas uma perícia tecnológica fora do comum. Parece que existe uma contradição aí, as coisas não crescem em paralelo. Vivemos momentos históricos diferentes, parece que tem certas coisas na nossa maturidade emocional que estão medievais, mas a tecnologia é de século XXI. Não é curioso isso? Tem anacronismos misturados no meio da nossa contemporaneidade. Já falei para vocês esse respeito, leram ou não leram uma introdução? Leiam, mas deixem para ler no final, leiam primeiro o livro. E ousem ter as suas próprias conclusões, porque senão esse grupo de leitura não adianta nada. Ousem refletir e tirar suas próprias conclusões. Depois vê, pode ser que haja exageros, mas você tem que tentar. Confiar um pouco na sua natureza humana, que reconhece outra natureza humana. E é capaz de trazer à tona algo de lótus, que nem aquele lótus que nasce do umbigo de Vishnu, na tradição indiana. Algo em nós aflora quando vê algo profundamente humano. Você tem que perceber isso. Se não confia em si próprio, não vai haver tal The King no mundo que possa nos trazer nada.
Precisa começar a identificar dentro de si próprio essa natureza humana. E diante de grandes obras, é um momento magnífico para que isso aconteça. Bom, premissas. Nós temos a nossa página no YouTube, já falei para vocês, e muitas pessoas sugeriram a leitura do Tao Te Ching. E aí uma determinada pessoa, que eu achei interessante, ela falou, nossa, como você é corajosa. Eu pensei, por que será que eu sou corajosa para fazer uma leitura como essa? Porque a coragem não pode ser imprudência. Ela tem que partir de certas premissas, que eu não sei se vou conseguir executá-las ao pé da letra, mas vou tentar. Essas premissas são fundamentais para fazer a leitura de um livro como esse. Primeiríssimo lugar, a premissa socrática, né? Só sei que nada sei. Ou seja, eu não posso partir, e vou tentar isso, se eu não conseguir vocês me corrijam, não posso partir de nenhuma premissa ideológica. Aí eu acho que Lao Tse era tal coisa, e aí eu vou ler já querendo chegar aí, porque a gente manipula. Tem que entrar no Tao Te Ching sabendo eu não sei nada. Tomara que eu chegue a algum lugar. Deixa eu ver o que ele me oferece. Mas de mãos absolutamente vazias. Se você entra com premissas, você vai distorcer a leitura para levar onde você quer. E o ser humano é expert em fazer isso. Eu quero que ele me prove tal coisa. Ele vai provar, porque você vai dar um jeito de fazer com que ele prove. Então, entrar numa leitura desse tipo, você entra sem pensar que vai encontrar uma receita para seu livro de culinária, ou uma forma de manipular a terra, ou seja lá o que for, nada. Você entra querendo saber o que ele tem para me oferecer. Não parta de ideologias se você quer conhecer. Platão dizia, o pior impedimento para quem quer saber é achar que já sabe. Vai manipular. Então, o que vamos encontrar no Tao Te Ching? Sei lá, vamos ver. Tentar não partir de nada, para que não cometamos grandes atropelamentos no meio dessa leitura. O conhecimento é do tamanho do homem, isso é uma outra coisa muito importante. Não forçar além daquilo que está ao nosso alcance, nem dar questões por encerradas. Ou seja, o que vamos captar do Tao Te Ching? O que estiver no nosso alcance, no nosso tamanho. Mas nunca dizer, esse capítulo, sei lá, 20, nós dissemos tudo o que ele está falando. Como assim? Não. Você mesmo, daqui a um ano, se tiver crescido como ser humano, vai ler e vai encontrar mais coisa. Eu mesmo, todo mundo. Ai de nós se daqui a um ano não encontrarmos mais coisa, porque significa que estamos exatamente igual ao que somos hoje. Você vai recolher proporcionalmente à altitude interna que você tiver alcançado, seja ao nível de discernimento, ao nível de sabedoria. Nenhuma obra simbólica pode ser dada por encerrada. Já interpretei, é isso? Como assim? Nada. Então, esse cuidado também tem que ser tido. O que vamos colher? O que estiver do nosso tamanho. Quem somos nós? Buscadores da sabedoria, filósofos aprendizes. Então, é Tao Te Ching para filósofos aprendizes, não para sábios. Não tem nenhum sábio aqui, nem pretensamente. Aprendizes de filósofos. Agora, é importante também considerarmos essa terceira premissa. Não cair na armadilha da falsa humildade. Em cada degrau, há o que lhe cabe, que pode e deve ser recolhido. Ou seja, imagine uma escadaria da evolução humana. Tem, sei lá, 300 degraus. Eu estou no terceiro. No terceiro não dá para pegar nada. Dá, o que é correspondente ao terceiro. Se eu não pegar, é por displicência minha, porque poderia ser pego e eu deveria ter pego. Então, existe Platão para terceiro degrau, existe Aristóteles para terceiro degrau, existe Confúcio para terceiro degrau e taoísmo também, por que não? Eu não posso pegar nada do tamanho que eu sou. Olha, isso é falsa humildade. Em geral, deixa eu contar para vocês muito secretamente, que ninguém nos ouça, a não ser todos os ouvintes do YouTube. Falsa humildade tem um rançozinho de inércia, de preguiça, falando em bom português e não em mandarim. Em bom português. É tão difícil, então eu não vou nem tentar. Olha, isso pode ser uma preguiça taoísta. Existe aquilo que nos corresponde, do tamanho que somos, e não recolhê-lo é um desperdício. Em qualquer tradição, estamos no primeiro, no segundo degrau, tem taoísmo para segundo degrau, tem algo que se aplica à minha realidade nesse momento. E jogá-lo fora, passar pela vida sem recolher aquilo que foi deixado para mim, é um desperdício. Então, nenhum de nós está pretendendo estar nem acima nem abaixo daquilo que está. Está pretendendo colher os frutos que lhe correspondem, no nível em que estamos, como aprendizes de filósofos. E nada mais, mas também nada menos. Entende? Então, com essas premissas, eu espero que a gente possa ter uma aventura interessante.
E por último, vocês vão dizer, nossa, mas ela nem entrou no Tao Te Ching. Só para vocês não dizerem que eu não entrei, vocês vão perceber que seria impossível colocar todas as ideias que ele desenvolve, embora seja um livro pequeno, mas não tão pequeno assim a ponto de caber no slide. A nossa é uma palestra que tem uma proposta de 1 hora, mas essas ideias são muito recorrentes e muito fortes, e vamos falar sobre elas o tempo todo, que é a questão do monismo, ou seja, por trás de todas as aparências duais, você tem uma unidade, e por trás dessa unidade o vazio, o misterioso, de onde todas as coisas emanam, a raiz do céu e da terra, de onde emana toda a lei que atravessa o universo, o conceito de Tao e de Te, ou seja, que seria essa abstração que lembra de uma certa maneira o plano das ideias de Platão. O próprio Wilhelm fala sobre isso, às vezes lembra o plano das ideias de Platão, é verdade. Lembra aquele plano abstrato onde todas as coisas são pensadas antes de serem manifestadas. Então o Tao, que é a abstração, a origem, a raiz do céu e da terra, e a sombra dele no mundo. É tão bonito isso, gente. Vocês precisam ver Jung falando disso. Ele diz, eu me encontrei uma vez com Wilhelm, na Alemanha, que ele jogou o I Ching para mim, aqueles palitinhos. E previu com exatidão fatos da minha vida dali a 2 anos, embora não seja feito com finalidade de adivinhar o futuro da personalidade de ninguém, se você vai casar ou não vai, por exemplo, não era para finalidades desse tipo, mas é curioso que Jung diz, o mundo, cada momento, esse momento tem uma chave simbólica, que representa o nível que estamos, a tentativa que estamos fazendo, a postura que estamos diante da vida, nesse momento pode ser lida simbolicamente e pode ser interpretada por alguma tradição. Os hexagramas do I Ching tentam gerar um símbolo que corresponda ao símbolo da vida. E aí Jung vai dizer, lembra o princípio da causalidade, que nós vimos até no Kybalion? O que a tradição chinesa diz é que não exista causalidade, mas a gente tem a ideia de que causa e efeito é um depois do outro. E a tradição chinesa acredita que as causas podem ser simultâneas aos seus efeitos. Ou seja, nesse momento você está vivendo um momento de impasse. E pode haver um elemento simbólico que aconteça na tua vida que represente isso, que expresse isso que está acontecendo agora. E isso é uma teoria que Jung desenvolve que é chamada sincronicidade. Só contar um caso, eu não sou junguiana, eu sou uma filósofa, não sou psicóloga, não sou dessa área. Mas ele dizia que uma ocasião ele falava com um paciente dentro do seu consultório, num prédio alto, e falava a respeito daquela crise que ele estava vivendo como uma crise de renovação, que o permitiria a ele criar asas e levantar voo na vida. E pela janela do consultório entrou uma espécie de um besouro semelhante a um escaravelho, que é o símbolo disso no Egito, o Qinum. Você já viram aquele besourinho redondinho, parece um fusquinha? Você diz, não voa, voa. E é um símbolo do ser humano que de repente descobre asas, acha que vai ficar rastejando a vida inteira e de repente descobre asas. Ele diz, a probabilidade dessas coisas acontecerem ao mesmo tempo, ainda mais numa sala alta como aquela, esse bicho não voa tão alto. É um fenômeno como se fosse um simbolismo que a vida usa para reforçar um outro simbolismo simultâneo. Ou seja, é causa e efeito, mas não é uma depois da outra, é ao mesmo tempo. É sincronicidade. Ele diz que essa lógica que quebra a linearidade do tempo, que é tão própria da filosofia chinesa, não é qualquer um que entende. E que o Wilhelm teve que se reconstruir como ser humano para entender isso. É uma coisa fantástica. É muito interessante o respeito e o reconhecimento que ele tinha por esse sinólogo alemão. Bom, a experiência central ou luz interior. Inclusive eu trouxe uma frase como fechamento, que é da própria tradição taoísta, que fala dessa necessidade de encontrarmos a raiz do céu e da terra representada dentro de nós. Nós vamos procurar fora, que fora você não vai saber interpretar se não for iluminado pela luz que vem de dentro. Porque se você não ilumina pela luz que vem de dentro, vai iluminar pela luz das suas preferências pessoais momentâneas. Entendem isso? Uma pessoa por quem eu estou apaixonado, vou iluminar pela paixão, vou dizer, é a pessoa mais perfeita do mundo. Aí vem a história da princesa e do sapo, né? A princesa olhava e dizia, é um príncipe, todo mundo dizia, é um sapo. Não é isso? Isso é tipicamente um sapo iluminado pela paixão. Ou seja, quaisquer fatos da nossa vida vão gerar aparências multifacetadas e todas elas ilusórias. Só tem uma maneira de vermos a realidade das coisas. Quando encontramos a realidade dentro de nós e iluminamos a partir daí.
Então a saída é sempre para dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Lembram dessa frase que usamos muito no Kybalion? Então é uma das chaves que ele vai usar muito. A abstração das dualidades. Ele diz que se você deseja alguma coisa, o mundo é todo dual, de uma certa maneira, o seu oposto está nas sombras dentro de você. E vai afetar e em algum momento você vai transitar para lá. Está preso a uma das polaridades do mundo manifestado, você ainda não encontrou o centro. Portanto, vai ficar oscilando aí nessas polaridades. Muito semelhante ao que vimos no Kybalion. Sempre que adota uma polaridade, a outra está na sombra te influenciando. O ideal seria o ideal do centro. Os nomes, ele diz, o homem inventa um monte de nomes para coisas que não existem, só para ter onde projetar seus desejos. Quem já leu a República de Platão, ele vai falar isso. Ele constrói uma cidade ideal, perfeita, na sua imaginação. Aí um jovem que participava do diálogo diz, mas isso aí parece uma cidade de porcos, não tem nada, que cidade mais precária. Ele diz, você quer luxos? Eu quero luxos, tá bom, eu vou começar a criar luxos, mas também vou começar a criar os vícios dos homens. A partir do momento que você começa a criar coisas artificiais, dar nomes a elas, os homens começam a desejá-las, não alcançam nunca e ficam presos aí. E não saem mais. E não reconhecem mais o que é natural e o que é realmente necessário. Então a questão dos nomes é muito interessante em Lao Tse, que é a criação como que fosse de ideias artificiais que não encontram sombras reais no mundo. Os nomes que tinham que ser criados já foram todos criados, daquilo que é real. Quando o homem começa a inventar nomes, normalmente não tem sombra disso no mundo. Ele fica preso a essas ilusões, fica preso a uma fantasia. É a ideia da não ação. Ou seja, não agir em função de ilusões, que não é ficar parado. A não ação é um homem ativo, mas por tudo aquilo que é real, buscando tudo aquilo que é real. A espontaneidade como o maior mistério da vida. Que a espontaneidade também é um conceito que não tem nada a ver com o que nós entendemos hoje em dia. Espontaneidade hoje é fazer qualquer coisa. Você pega um conceito de dicionário. Espontâneo é aquele homem que manifesta aquilo que ele é. Portanto, para você ser espontâneo, o que você tinha que saber antes? O que você é. Às vezes pegamos uma pessoa rude e dizemos, é espontânea. Isso é uma espontaneidade de um animal, não de um ser humano. O ser humano não nasceu para ser rude. Espontaneidade é a manifestação daquilo que você é e para isso demandaria primeiro encontrar o que você é. As leis que existem dentro de você. A harmonia que está dentro de você e que anseia por se manifestar. Ou seja, quando você encontra o que você é, pode se expressar de maneira espontânea, não antes. Senão está expressando uma máscara que reprime a tua espontaneidade ao invés de manifestá-la. Então a vida natural, a vida espontânea é um dos elementos muito fortes dentro do Tao Te Ching. E por fim, já estamos no nosso tempo, essa frase, que é uma frase de Wilhelm, que ele coloca no seu comentário introdutório ao livro, falando a respeito de um dos elementos essenciais do Tao Te Ching. A eternidade do Tao baseia-se no fato de que todos os seus movimentos retornam para o interior de si mesmo. Ou seja, o homem que caminha de forma correta vai ter cada vez mais vida interior. Porque se não tiver, se tiver cada vez mais superficial, não está caminhando de maneira correta. Ou seja, vocês dizem, isso aí é o símbolo que conhecemos tanto, né, do Yin, do Yang, do Tao. Ele tem dois polos, ele não tem um centro. Não, ele tem um centro. Os dois polos giram em torno desse centro, que é invisível aos olhos, mas que está aí. Ele não gira em torno do polo superior nem inferior, gira em torno de um centro invisível, mas que dá a tônica do movimento. O homem harmoniza as dualidades do mundo quando ele percebe dentro de si esse centro, que os sentidos não percebem. Mas a sua inteligência tem que perceber, a sua intuição tem que perceber. O centro é a nossa essência, aquilo que realmente somos. E todas as dualidades do mundo giram em torno desse centro invisível. Se harmonizam ao invés de entrar em guerra uma com a outra. Se você não tem centro, as harmonias se separam, as dualidades se separam e entram em guerra. Ou seja, está evoluindo, está vindo para o centro. Que é como se fosse o simbolismo que o próprio Wilhelm usa, esse símbolo, eu acho interessante, da árvore de Natal, que vai afunilando até o ápice, cada vez mais para o centro e cada vez mais elevado. Isso é um homem que está evoluindo, porque a natureza é assim. Todas as coisas que evoluem, segundo ele, vão se concentrando. E, evidentemente, a adaptação disso à consciência humana seria um efeito psicológico equivalente. Uma concentração em torno da nossa verdadeira identidade que transcende as polaridades do mundo. Harmonia por oposição. Então, nós vamos ver que esses 81 capítulos que temos pela frente
giram em torno de ideias, dessas ideias ou de ideias correlatas. Simples, enxutas, às vezes desconcertantes. Ele não tem muita preocupação em descrever. Simples, enxutas e desconcertantes, mas infalivelmente certeiras. Querem tocar em algo adormecido dentro de nós. A nossa verdadeira essência, o nosso centro. Que é uma manifestação, uma sombra do mundo do sagrado Tao, que é a essência e a raiz do céu e da terra. Bom, é isso. Não fiquem chateados comigo, mas realmente o tempo que temos é pequeno, é apenas 1 hora. Então hoje é uma introdução, que eu acho que vai ser muito útil para que tudo que virá depois. Não temos como entrar no livro hoje. A semana que vem começaremos, não sei como dizer para vocês quantos capítulos vamos ver, também não fiquem chateados comigo por causa disso, porque os capítulos são de tamanhos muito diferenciados, então eu não posso dizer que vou ver uma mesma quantidade toda semana, vai depender da quantidade, do tamanho, das observações que forem necessárias. Mas como é um livro pequeno, eu acredito que a gente deva ter, eu acho, uns 10 encontros. Ninguém vai ficar muito assustado com isso, porque tivemos 15 no Kybalion, tivemos 26 no Profeta e sobrevivemos todos. É isso? Então convido vocês a fazerem essa viagem conosco, continuá-la a partir da semana que vem e convidarem pessoas para virem, para conhecerem. Semana que vem estaremos.